8 horas e 36 minutos, nós estamos recebendo mais uma vez aqui no estúdio da Rádio Bandeirantes o advogado, professor de Direito da PUC, Dr. Paulo Cunha Bueno, que participou conosco na semana passada para falar de questões ligadas aqui à nossa legislação, ao direito brasileiro, fez um sucesso com os ouvintes, por isso voltou aqui nessa semana para conversar um pouco mais conosco. Tudo bem, Dr. Paulo? Seja bem-vindo. Bom dia, Pedro, Thaís, Sônia, bom dia, Cláudio Humberto, bom dia aos ouvintes da Band. Bom dia, professor. Professor, acompanhando algumas entrevistas aí de lideranças do governo, né, e membros próximos ao presidente Jair Bolsonaro, eu, na semana passada, vi que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, disse que o presidente Jair Bolsonaro tem um foco muito especial no que diz respeito à discussão da redução da maioridade penal para esse ano de 2022. É um anseio de muitos dos seus eleitores. Afinal de contas, muita gente votou no Bolsonaro imaginando que ele pudesse mudar essa situação de insegurança pública que a gente vive hoje no Brasil. E a cobrança vem justamente para essa sensação de impunidade que se tem com quem tem 16, 17, 15 anos e acaba cometendo um crime grave e não tem a sanção da lei, prevista em lei, como se tivesse 18, 19 anos, né? O que o senhor traz para a gente de discussão a respeito desse assunto? Um assunto que está parado na CCJ do Senado, depois de já ter passado pela Câmara, e que, se você buscar qualquer levantamento recente de instituto de pesquisa, uma maioria esmagadora da população brasileira é favorável à redução da maioridade penal. Por que esse assunto não avança? Pois é, eu não sei o que acontece aqui no Brasil. Vamos começar falando de pesquisa, inclusive. Em 2019, o Datafolha fez uma pesquisa e indicou que 84% da população era favorável à redução da maioridade penal. Quer dizer, não tem margem de erro que possa levantar qualquer tipo de discussão. Isso sinaliza, inclusive, que se fosse feito um plebiscito hoje, seria esmagadora a opinião pública no sentido de você reduzir ao menos aos 16 anos a maioridade penal. O que acontece é o seguinte: o Código Penal ele é de 1940 e estabeleceu a maioridade penal a partir dos 18 anos. Essa realidade, no entanto, ela é dinâmica. Por quê? O critério para você estabelecer a maioridade penal é um critério que toma em conta o que seria uma perspectiva de maturidade do indivíduo. Maturidade entendida, olha, o fulano a partir de tal idade tem capacidade de entender o caráter ilícito do que está fazendo e de se determinar conforme esse entendimento. Essa realidade, em 1940, se transformou brutalmente até 2022. Por quê? Você teve um país que sofreu um processo de educação muito mais rápido, você tem meios de comunicação muito mais evoluídos, acesso à informação, e todas essas são variáveis que são determinantes nesse processo de amadurecimento do jovem. Então é evidente, não tem como você dizer que um rapaz hoje com 16 anos de idade não tem consciência, não tem maturidade para entender que não pode matar outra pessoa, que não pode roubar, que não pode estuprar. Seria efetivamente uma mentira. Então, meu primeiro ressentimento nessa dificuldade que se tem de levar esse processo legal adiante e reduzir a maioridade penal é justamente porque nós vivemos uma hipocrisia. Você sustentar que o indivíduo só passa a ter consciência do delito que pratica a partir dos 18 anos é uma mentira absolutamente indiscutível. E a gente percebe isso, inclusive, quando as pessoas colocam argumentos contra essa redução da maioridade. Por quê? Acabam sendo argumentos muito frágeis, no sentido de dizer, olha, reduzir a maioridade penal ofende os direitos humanos. Não ofende direitos humanos algum. O encarceramento, as consequências da prática de um delito são presentes na nossa legislação e reduzir simplesmente a maioridade não vai estar ofendendo o direito de ninguém. Doutor Paulo, bom dia, bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Eu queria saber do senhor o seguinte: tem que ter menoridade penal, ou seja, ou maioridade penal? Tem que ter isso, porque alguns países simplesmente não limitam, não. Se a pessoa cometeu um crime,
Se a pessoa cometeu um crime de morte, por exemplo, em vários países civilizadíssimos, né, não tem essa coisa de maioridade penal, não. Se um garoto, o Reino Unido já meteu na cadeia garoto de 11 anos por haver matado um garotinho pequenininho. E outros casos semelhantes. Os Estados Unidos também, em vários estados, não há esse limite de idade. O senhor acha que a melhor decisão para o Brasil é a redução de 18 para 16 anos ou acabar com isso de uma vez por todas? Olha, não estabelecer um limite de maioridade penal eu acho talvez um pouco exagerado e não está dentro da nossa cultura jurídica. Se você for olhar a legislação brasileira, desde as ordenações portuguesas até o nosso primeiro Código Penal, que foi em 1830, sempre estabeleceu um patamar, de alguma forma, biológico para entender essa responsabilidade penal. O que ela não pode ser, evidentemente, tá em desconformidade com uma realidade. Você dizer que um fulano de 16 anos não tem capacidade de entender que ele não pode matar outra pessoa. Os Estados Unidos talvez seja o país hoje que, na média, estabelece a maioridade penal no patamar menor, mais baixo. Não existe uma maioridade penal em nível federal, na legislação federal americana, mas a maioria dos estados estabelece em 12 anos. Então, realmente é um patamar bastante baixo. Acho que dificilmente o Brasil chegaria num nível como esse. Mas você discutir 14, 15 anos, inclusive a pesquisa do Datafolha, segundo a média da população, a idade ideal seria 15 anos de maioridade penal, pelo menos para determinadas categorias de crime. Os projetos que têm sido encaminhados, o que está mais evoluído, estaria mais evoluído, é uma proposta de emenda da Constituição que foi aprovada na Câmara na época que era presidida pelo deputado Eduardo Cunha, que foi muito incisivo, muito insistente na votação desse projeto, mas foi para o Senado, na época o presidente Renan Calheiros, que é contra, segurou e represou e lá ficou. Só que o que mais impressiona é o seguinte, essa proposta de alteração da Constituição, ela está tramitando desde 1993. Então, quer dizer... Professor, mas mesmo com todas as incoerências, quer dizer, por que um menor ele pode votar e ele não pode ir preso? E quando é um pouco maior, 18 anos, no sistema carcerário, ele não é separado de outros presos de alta periculosidade? Isso se ele já... em sua idade, enquanto menor de idade, já não cometeu um crime bárbaro e hediondo, né? Como a gente vem visto, porque a gente está vindo por aí. Olha, eu acho que partindo do conceito que devemos reduzir a maioridade penal, a aplicação disso não pode ser descuidada. E quando eu falo aplicação, você já levantou aqui, Sônia, com bastante propriedade, você não pode encarcerar um jovem de 16 anos junto com aquele criminoso adulto, que já tem experiência de vida, que já acumula experiências no cárcere. Isso, de fato, se estabelecendo essa redução da maioridade penal, você tem que fazer essa segregação, que, aliás, inclusive é prevista em lei. Né? Você deve separar o criminoso pelo tipo de crime, pela faixa etária, etc. O sistema carcerário ele conta com essas dificuldades que são de infraestrutura. Agora, a gente não pode reprimir o que deve ser conceitualmente correto, por exemplo, estabelecer uma maioridade penal dentro de um patamar coerente com a realidade do Brasil, em razão da infraestrutura deficitária. Não, você tem que corrigir primeiro a questão conceitual e ajustar a infraestrutura para isso. É aquilo quando a gente separa do emergencial e o a longo prazo, né? Exatamente. Que seria o educacional. Exatamente. Agora, com relação a isso, os prazos são sempre muito longos, né? Essa proposta de emenda constitucional que reduz a maioridade penal para 16 anos vai completar este ano, doutor Paulo Cunha Bueno, 29 anos. Ela foi apresentada em 1993. Ficou na gaveta da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados durante até o ano passado, né? Não, até 2015, quando o atual presidente da Câmara era presidente da CCJ. Foi Arthur Lira quem tirou da gaveta, botou em votação, fez aquilo andar. Até que a Câmara dos Deputados, em agosto passado, aprovou essa CCJ. E aí foi direto para a gaveta, adivinha?
do Alcolumbre, aquela figura lá, deve estar ali naquela, ele deve ter engolido, né, para ter desenvolvido aquela pança, deve ter engolido essa PEC também. O senhor acredita que o Congresso Nacional, presidido, sobretudo o Senado Federal, presidido por quem é um conhecido roda presa, né, muito embora seja advogado, etc., vai colocar para votar isso? O senhor acredita que há, digamos assim, interesse da classe política de colocar para votar isso, apesar não obstante, né, a maioria, como o Pedro citou, ser essa a posição, ser esse o desejo da maioria dos brasileiros? Olha, Cláudio, eu não entendo muito qual é a dificuldade de você colocar isso em votação. Tá? Talvez eu esteja sendo ingênuo aqui. Quando você tem 84% da população a favor da redução, isso até deveria ser uma bandeira a ser perseguida pelos congressistas, né? Isso até daria visibilidade positiva a eles, enfim. No entanto, o Brasil ele tem um grande problema, Cláudio, que é o seguinte: o Brasil ele tem uma necessidade de ideologização dos problemas. Redução da maioridade penal não é um problema de ideologia, mas aqui se transformou nisso. Então hoje, quem é de esquerda ou progressista, não gosto muito dessa expressão, é contra. Quem é de centro-direita, direita ou conservador, também não gosto dessa expressão, ele é a favor. Então, e a discussão não é essa não é uma discussão ideológica. Se você for pegar a maioridade penal em países, por exemplo, com governos socialistas de esquerda, como a União Soviética, você vai ver que a maioridade penal ela está ali na faixa dos 14, 16 anos. Então é uma discussão, é um fenômeno brasileiro muito acirrado atualmente, que é o da polarização, da ideologização de problemas, e que muitas vezes não tem por que serem ideologizados. Aliás, doutor Paulo, tem uma tabela aqui num livro, é o livro da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa Silva, que se chama Mentes Perigosas. Fala sobre psicopatas. Eu li nas férias, viu, Pedro? Eu muito vou bom esse livro. É muito bom. Muito bom. E ela traz aqui uma tabela sobre maioridade penal em vários países que comprova exatamente o que o senhor está dizendo. Por exemplo, porque a gente fica com a impressão de que você ter a maioridade penal mais alta é uma coisa, é uma mostra de desenvolvimento da sociedade. Olha aqui, Austrália e Suíça, a maioridade é aos 7 anos. 7 anos de idade. Depois de Austrália e Suíça, Equador, 12. Dinamarca, Finlândia e Noruega, países que lideram todas as estatísticas de bem-estar, desenvolvimento, educação. Baixa criminalidade. 15 anos. Argentina, Chile e Cuba. O senhor falava sobre países de orientação socialista. Cuba, 16. Polônia, 17. Colômbia, Luxemburgo e Brasil, 18. Nos Estados Unidos, em alguns estados, a maioridade começa aos 6. Desde que o juiz decida que a criança possa responder. E na Inglaterra, como já contou o Cláudio, desde 67 não há uma idade mínima, depende do caso, a partir dos 10 a criança já pode ser julgada como adulto. Ou seja, é uma questão que se criou aqui no Brasil absolutamente falaciosa, né? Não, tirando Cuba, não tem nenhum país vagabundo aí. É tudo um país altamente civilizado, né? É disso que se trata, porque assim, se hoje nós constatamos que um menor de 16 anos sabe perfeitamente o que faz, né? Tem noção do mal que pode causar, que matar é crime, que não se pode atirar numa pessoa. Imagina, o legislador brasileiro acha que menor de 16 anos não sabe, é tudo inocente, não sabe disso. É uma né? hipocrisia no Mas fim assim, do dia. doutor Paulo, assim, amanhã vai ser o menor de 15, entendeu? Nós vamos dizer, rapaz, aos 15 anos o cara já sabe. Né? O menino já sabe o que é crime, sabe distinguir o que é fazer mal ou não às pessoas, etc. É por isso que muita gente defende mesmo uma decisão mais radical como essa do Reino Unido de acabar com o limite de idade. Doutor, aproveitando aqui, professor, seus conhecimentos, né, falando um pouco de redução de pena e outras artimanhas, vamos chamar assim, jurídicas, claro que sempre dentro do que está da lei, mas tem gente que sabe manipular muito bem isso. Então, uma pessoa que comete um crime bárbaro, muitas vezes ela sai, fica um tempo fora, alicia esses menores. Onde é que o judiciário está errando aí, na sua opinião? Eu acho que é o seguinte, né? Este caso específico, acho que nem é o judiciário que está errando. O judiciário tem problemas, é evidente, mas ele não tem como contrariar uma disposição tão expressa da lei, que é essa questão da maioridade. Quer dizer, aos 18 anos ela é um critério estritamente biológico,
nós não adotamos um critério misto, como a Thaís mencionou aqui, de alguns países, onde você avalia, caso a caso, o nível de maturidade do delinquente. Isso seria muito complicado. Em 1969, a gente teve um projeto de Código Penal que tentou adotar esse critério misto. Então, acho que, se não me engano, a partir dos entre 16 e 18 anos, o infrator, o delinquente, ele seria submetido a uma avaliação psiquiátrica para aferir o grau de maturidade dele em relação ao crime que praticou. Isso tem um problema processual muito delicado. Isso representaria uma dificuldade prática muito grande. Quer dizer, você estabeleceria um incidente a mais dentro do processo, um incidente que talvez não seja tão simples, para dizer se aquele delinquente tinha maturidade ou não no momento em que cometeu o delito. Isso talvez fosse até o mundo ideal. Honestamente, por quê? E é até evidente. Você vai dizer que o indivíduo que comete o crime com 17 anos, 11 meses, 29 dias, ele não tinha maturidade, mas dali um dia ele passa a ter. Então, você cria, evidentemente, uma presunção legal que não é incompatível com a realidade. O ideal seria, de fato, um critério que você aferisse caso a caso, mas ele é inviável processualmente. Num país do tamanho do Brasil, isso fica muito complicado com a criminalidade que a gente tem. Nos Estados Unidos tem aquela figura do agente da condicional, né? Sim. Aquele sujeito que vai te acompanhar até achar que você já está pronto, apto a voltar para a sociedade. Você tem esse acompanhamento mesmo para adultos, nesse caso. Mesmo para adultos. Mas, por exemplo, pegando o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra é um país pequeno, com baixa criminalidade e, evidentemente, uma estatística muito pequena de adolescentes cometendo crimes. Então, é viável você fazer esse critério de aferição pontual, caso a caso, sobre o nível de maturidade. Lá é viável. No Brasil, isso seria muito complexo. Mais complicado. Muito. Então, a gente acaba tendo que ficar amarrado a um critério biológico, mas não pode ser um critério biológico tão atrasado, tão incompatível com a realidade que a gente tem hoje. Uma avaliação da situação do menor seria viável? Existe essa experiência aí no mundo para saber se ele tem discernimento? Claro que numa faixa mais baixa, né? Não para quem tem 16, 17, porque, como disse a Sônia, o sujeito pode votar, já tem compromissos assumidos aí, responsabilidades. Mas uma avaliação de quem está nessa faixa mais baixa, existe alguma experiência dessa do mundo, professor? Existe sim, esse critério misto, né, que você pega uma faixa etária e estabelece que dentro de um determinado intervalo etário você tem que submetê-lo a essa avaliação. Existe, a Inglaterra faz isso. Você submete o indivíduo dentro daquele processo específico a uma avaliação psicológica para aferir se ele tem maturidade em relação àquele crime que ele praticou. Tem maturidade para entender e se determinar conforme esse entendimento. Então existe, como eu disse aqui para a Sônia agora há pouco, é o critério misto, né? Ele seria o ideal, mas no Brasil eu acho ele completamente inviável, dado o tamanho do Brasil e dado os índices de criminalidade. Você teria um engessamento, um represamento de processos e uma dinâmica processual muito mais complexa. Então a gente vai ficar um pouco amarrado nesse critério, eu acho que estritamente biológico. E tem também o Pedro, talvez também, além do Dr. Paulo, o Pedro é um estudioso desse tema, mas eu me recordo que em São Paulo mesmo já aconteceram crimes cometidos exatamente nesse limite a que o Dr. Paulo se referiu. Do menor aos 17 anos, 11 meses e tantos dias, ser liberado ou ser desqualificado o seu caráter de assassino frio e etc., porque cometeu o crime, coitadinho. Ainda era menor de idade e não sabia o que estava fazendo. Foi basicamente isso. A gente sabe que a legislação hoje em vigor no Brasil acabou criando a figura do menor que, para se qualificar junto no mundo do crime, assume o crime cometido pelos maiores, em quadrilhas, em gangues, etc. Assim como também me disse certa vez o presidente de uma associação de delegados da Polícia Civil aqui no Distrito Federal, na época, eu já não me lembro o nome dele, mas ele era o presidente da entidade, ele me dizendo que havia uma prática de crimes cometidos por menores bandidos, né? A gente só pode se referir a ele como menores em conflito com a lei. É um dos cinismos criados pela legislação. E havia uma prática de menores cometerem crimes meio que se despedindo da menoridade, né? Se despedindo da
impunidade. Passagem. Não é? É isso mesmo. É uma dessas questões, né, doutor Paulo, que precisa, isso também precisa ser levado em conta, e o Brasil continua naquela condição de tolerância absoluta, né? A gente viu a tolerância zero lá em Nova York, aqui é o contrário, né? A tolerância é total, né? Total mesmo para todos os tipos de crime. Cláudio, você tocou um ponto importante aí quando você fala de crime organizado. Uma das razões práticas que eu considero mais relevantes para você reduzir a maioridade penal é justamente você diminuir um estado de coisas que a gente verifique que é deprimente. É o quê? É a cooptação dos menores de 18 anos para o crime organizado. Principalmente o tráfico de drogas, né? Você acaba utilizando os menores ali como mulas. Então você passa, de alguma forma, a ter uma metodologia onde você vai, teoricamente, minimizar essa cooptação, porque deixa de ser interessante para o traficante pegar um indivíduo aí com 17, 16 anos de idade. Mesmo a figura que atira, né, é menor de idade, porque o maior pode ser preso, então ele como tem que ser apreendido, então a arma fica na mão do menor, normalmente. Exatamente. A prova de que eles sabem disso é a prova de que eles sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? Pois Quando é. eles atiram com 17 e falam pro policial, sou de menor, doutor, né? É exatamente a maior prova de que eles têm a plena consciência do ato que estão cometendo. É uma hipocrisia, é o que eu digo sempre. Você falar que um menino de 16 anos não tem maturidade para saber que não pode atirar numa pessoa é uma grossa mentira. Você pode até discutir a maturidade se ele utilizou um RG falsificado para entrar numa balada. Você até pode entrar nessa discussão em determinadas categorias de crime, mas esses crimes graves, pelo amor de Deus, não tem como. Doutor Paulo Cunha Bueno, advogado, professor de Direito da PUC aqui de São Paulo. Muito obrigado pela presença mais uma vez aqui na Rádio Bandeirantes para conversar conosco e ensinar um pouco os nossos ouvintes a respeito dessas questões envolvendo aí o direito penal. Foi um prazer, até uma próxima oportunidade, hein? Obrigado, Pedro, Thaís, Sônia, Cláudio. Obrigado aos ouvintes da Band. Obrigada, professor.